Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino e hoje estamos aqui, na sala de aula para gravar, né? Deixa eu até mostrar para vocês, não vou virar a câmera agora não. Mas só para vocês verem, estamos aqui na sala de aula para poder gravar nossas aulas, tá? E aí vai para a plataforma nossa online, para quem está estudando para os concursos, né? Para os certames, pré-ENEM. Tem também nosso conteúdo que vai todo para o canal do professor Eduardo Carolino, né? Ela não simplifica professor, e a gente vai espalhando essa aula aí por vários locais. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar equação do primeiro grau, tá? A equação do primeiro grau é muito importante na nossa jornada matemática. A equação do primeiro grau, e você pegar todas as suas aplicações, a aplicabilidade dela, você vai ver que você vai conseguir montar esquemas matemáticos, fazer manipulação algébrica e junto com o polinômio, a equação, tá? É que nos auxilia nessa manipulação algébrica que é fundamental. Então, toda vez que você ouvir falar, né, de um problema matemático, você vai estar montando um esquema matemático e geralmente você vai usar uma equação, seja do primeiro grau, seja do segundo grau, para resolver essas questões. Então, a gente trouxe aqui algumas situações para que possamos, então, estar desenvolvendo todas essas informações. A primeira coisa que você tem que saber é que a incógnita, ela entrou no processo, ela entrou na matemática com o objetivo de resolver situações. Então, nós temos aqui, eu vou ler uma história para você, tá? Só para você entender um pouco o que nós estamos falando aqui. Numa subida de uma montanha, morava um sábio. De todos os que passavam, o sábio cobrava uma taxa de X moedas e recebia o pagamento e verificava quantas moedas o viajante ainda possuía. Então, entregava a ele esse mesmo valor, dobrando a quantidade de moedas que havia sobrado ao viajante. Um camponês saiu de casa com Y moedas e teve de subir a montanha 3 vezes. Na segunda vez em que subiu, ele tinha a mesma quantidade de moedas que ficou na primeira vez, e na terceira vez tinha a mesma quantidade de moedas que ficou na segunda vez, tá? Então, o que é isso? Isso aqui é uma história, tá? Onde se conta uma relação. Eu vou falar muita coisa em relação a o que a equação do primeiro grau nos envolve hoje, como que foi desenvolvido até chegar na função do primeiro grau, porque a equação do primeiro grau, ela te dá uma estrutura para você ir para a função do primeiro grau. E todos os outros conteúdos matemáticos em algum momento vão depender da equação do primeiro grau para se resolver. Então, o que nós fizemos? Contamos uma historinha, né, de um sábio que ficava no alto da montanha, ele passava, então ali ele fazia uma relação com as moedas para dar uma informação ou para falar alguma coisa ou para atender uma necessidade. Isso aí que acontece. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós fazemos isso no nosso dia a dia o tempo todo, só que de forma empírica, tá? De forma totalmente aleatória, onde não envolve. O que você precisa aprender, né, entender de equação do primeiro grau? Ela é, tá? AX mais B igual a zero. Isso é uma equação do primeiro grau. Então eu tenho aqui uma equação onde A e B pertencem aos reais, certo? E eu posso ter um valor de X que iguala. Outra coisa que vai chegar lá na frente, numa equação, é que essa equação também, ela pode ser, aí já vai entrar na questão de função, tá? Mas só vou deixar isso aqui, AX mais B. Isso vai vir, é um caminho, tá? Para poder chegar nesse carinha aqui que nós vamos estudar em função de um modo geral. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Entendendo como que é. Vou pontuar duas situações. Primeiro, gente, a equação ela é importante e ela vai te dar o que nós chamamos a habilidade de manipulação algébrica.
Guarda isso. Manipulação algébrica, tá? Sublinha, tá? Isso aqui, ó, você vai precisar. Você vai precisar muito da manipulação algébrica. Por quê, professor? Você vai precisar porque a manipulação algébrica é a habilidade que o aluno tem de pegar todo o contexto, né, textual, todo aquele problema ali envolvido ali no processo, montar um esquema matemático, como a gente leu aqui o problema, tá? A historinha, e aí então conseguir manipular isso, trabalhar com as letras e com os números a fim de se achar um resultado. Quando foi colocado a incógnita no processo, é que eram valores ocultos. Isso revolucionou a matemática. Tá? Então são valores ocultos que você vai ter que entender. Vamos pegar aqui um exemplo qualquer. Eu tenho aqui, ó, 2x mais 5. E isso é igual a 0. Certo? Então, para que eu possa comprovar essa igualdade verdadeira, quais os valores de x satisfazem essa minha igualdade? Toda igualdade ela precisa ser verdadeira. Se ela não for verdadeira, então quer dizer que essa relação não pode ser igual a zero. Para que ela possa ser igual a zero, essa tem que ser uma igualdade verdadeira. E aqui, ó, no lugar de x, deixa eu colocar assim, no lugar de x, eu vou colocar a minha raiz. A minha raiz é que zera a minha equação. A minha equação. Então, a raiz, ela vai zerar a minha equação. E aí vem, então, a habilidade do aluno de manipular. Como que ele vai manipular isso aqui? Ele vai pegar esse 2x mais 5 igual a 0 e vai isolar. O objetivo é isolar a incógnita. Então, esse é o objetivo na equação. Vamos isolar a incógnita, vamos fazer a manipulação algébrica, que é isolar a incógnita, e então achar o valor de x que satisfaz esta minha igualdade. Então, vamos fazer isso aqui? Então, o exercício é bem simples. Vou recopiar o 2x, vou copiar igual. Este carinha aqui, ó, eu vou manipular ele, eu vou trocar ele de lado. Por isso que chama de manipular. Ao trazer ele para cá, ele sofre alteração no sinal. Então, ele vai vir o quê? Menos 5. Toda vez que eu trocar de lado um valor, ele altera o seu sinal da sua operação. Então, ele vai alterar o sinal da sua operação. Se aqui ele está somando na operação, do lado de cá ele vem subtraindo. Agora, eu quero isolar o x. Tá vendo aqui a operação? Quando eu tenho um número e uma letra, eles estão multiplicando entre eles, tá? Isso já está implícito. Eu não estou aqui nessa aula fazendo como eu faço com os meninos do 7º ano, como eu faço com os meninos lá do início, né, do 7º e do 8º ano, onde eles têm que aprender, né, que a gente trabalha bastante sem número aqui na frente, para eles ficarem tranquilos, para depois incluir os números e eles saberem que isso aqui é 2 vezes o valor de x mais 5 igual a 0. Tá? Então aqui a gente já está no próximo nível, já estamos partindo do pressuposto que você já está, né, simplesmente revendo essa parte de equação para facilitar a sua vida. Então aqui, ó, menos 5, que já está do lado de cá, está multiplicando. Qual que é o inverso, o contrário da multiplicação? É a divisão. E numa equação a gente trabalha a divisão como fração. Então o 2 está multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Então, este valor aqui, ó, se eu substituir ele aqui, então eu vou encontrar qual que é o valor que satisfaz essa minha equação. Eu vou trazer para cá, ó. Presta atenção. 2 vezes menos 5 sobre 2 mais 5 é igual a 0. O que eu fiz? Eu fiz uma substituição do valor de x que eu isolei aqui nessa equação para provar a minha igualdade verdadeira. Então, 2 vezes menos 5, em vez de eu multiplicar aqui direto, eu vou cancelar esse aqui com esse, porque aqui está multiplicando e aqui está dividindo, é a mesma coisa que 2 dividido por, né? Isso aqui ficaria o quê? 2 vezes menos 5 dividido por 2. Então, eu já posso dividir antes, né? Então, em vez de eu fazer isso aqui, eu simplesmente já antecipei. Como eu falei, eu estou indo
já com um pouco avançado para você não ter esse problema aqui. O que sobrou? Sobrou menos 5 mais 5 igual a 0. Menos 5 mais 5 dá quanto? 0. E 0 é igual a 0. Então aqui a gente provou a nossa primeira, né? Nossa primeira igualdade. Gente, a equação não tem muito segredo. O grande segredo é você pegar e resolver muitos exercícios desse tipo de questão, tá bom? Então vamos apagar essa primeira parte, porque quando eu estou usando o quadro, então eu vou precisar do tempo todo de atualizar aqui. Beleza. Agora, vamos resolver um outro aqui. Eu tenho 2x menos 6. Vamos trocar o 1 por 2, tá? Depois eu explico por quê. Beleza. Então eu tenho outro aqui. 2x menos 6 igual, né, a 2. E eu quero então achar qual que é o valor de x que zera a minha equação, que satisfaz a minha equação, tá? Então, qual que é a raiz desta equação. A raiz desta equação, vai depender da sua manipulação algébrica. Então vamos manipular ela? Deixa eu pegar outra cor aqui. Então vamos manipular ela. 2x menos 6, recopiei. Vou pegar esse menos 6, vou trocar de lado, que está me atrapalhando. O 2 tem preferência, quem está do lado de cá tem preferência e não sofre alteração, nunca se esqueça disso. Menos 6, vem para cá, mais 6. O 2x, 2 mais 6. Gente, eu tenho que, antes de isolar o x, eu tenho que resolver as operações pendentes. Se tiver alguma operação pendente, eu tenho que ir lá e resolver essa operação pendente, tá bom? Então, para resolver essa operação pendente, o que eu faço? Eu pego aqui e resolvo ela e trago para cá. Agora, eu vou pegar 2x, desculpa, já posso agora isolar o x. O 8 já está do lado de cá, o 2 está multiplicando, vem para cá com o sinal trocado, que é igual a, né, dividido por 2. Então, o 8 dividido por 2 é 4. Se eu pegar o 4 e jogar aqui, isso tem que dar uma igualdade verdadeira, tá? Então, só de fazer de cabeça, 2 vezes 4 é 8, 8 menos 6 é 2, 2 é igual a 2. Então, deu uma igualdade verdadeira, é assim que nós vamos trabalhar, tá? Já falamos da raiz. Não vou ainda montar os problemas, falar dos problemas que gera, né, para você desenvolver em uma equação. Mais para frente a gente vai ter uma aula especial e as resoluções de exercícios de vários problemas que te gera essa situação, tá? Então, agora, muito importante, é quando essas operações de equação, ela envolve, deixa eu pegar uma aqui bem mais complexa, isso, x sobre 2, olha essa equação aqui, ó, x sobre 2 mais 5, igual a 5x sobre 3, mais ou menos 2, menos 2, tá? Então, menos 2. Olha, duas coisas. Eu já estou agora introduzindo, tá, outros termos na nossa manipulação algébrica, que é para vocês se aprofundando e conseguindo desenvolver, resolvendo essas questões aí. Então, x sobre 2 mais 5 igual a 5x sobre 3 menos 2, eu tenho que resolver. E aí entra as implicações da matemática nos processos operatórios. Essas implicações dos processos operatórios nada mais são do que a habilidade do aluno de dominar as 4 grandes operações, dominar operações com frações, dominar operações com números decimais e assim por diante, tá? Então, no nosso mapa mental, lá no nosso vídeo, nós temos uma live que foi feita sobre o mapa mental matemático e falamos sobre aqueles assuntos que precisam estar consolidados. Eu peço que você pare, dê pausa nesse vídeo, vai lá, encontre o nosso mapa mental matemático lá no nosso canal no YouTube e assista aquela aula para poder te libertar de algumas situações que são importantes. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer isso. Gente, toda vez que eu tiver fração,
qual que é a regra de operação com fração? Apareceu fração, eu tenho que lembrar, né? Os gatilhos mentais aí, os nomes específicos, operação com fração, eu tenho que lembrar da regra de operação com fração. Só posso somar e subtrair fração se os denominadores forem iguais. Se os denominadores não forem iguais, eu tenho que tirar o MMC, que é a ferramenta matemática para igualar denominadores. Eu uso para várias coisas. E uma dessas coisas que eu uso o MMC é para igualar denominadores. Então eu vou reescrever a minha operação. Só que em cada um dos termos eu vou colocar uma fração. Beleza? Aqui, ó, um termo, dois termos, um termo, dois termos. Do igual, dois para cá, dois para lá. Né? E os sinais entre eles. Agora eu vou tirar o MMC, tá? Vou colocar aqui, ó, meu amigo MMC entre 2 e 3. Como eles são primos, toda vez que eu tiver os denominadores forem números primos, é só multiplicar entre eles e o resultado da multiplicação vai dar o MMC. Então, outra regra daquela parte consolidada que você tem que ter da matemática, senão você vai ter muita dificuldade aí na sua jornada estudantil. Ótimo. Então, eu tenho aqui 2 vezes 3, então quer dizer que o meu novo denominador é 6. Ótimo. E aqui está, também tem uma aula nossa específica sobre isso, sobre operações com frações, e lá tem essa regra de somar e subtrair frações. Você tem que fazer aquele processo que é pegar um novo denominador, vou dividir pelo antigo. Eu não posso esquecer que quando um número não tem nada debaixo dele, o 1 vai estar lá. Nunca posso esquecer disso. Então 6 dividido por 2 vai dar 3. E pego e multiplico pelo numerador. 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 5, 30. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10x. A minha mente já vai resolvendo a questão. 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12. Beleza. Depois que eu fiz esse processo em equação, e somente em equação, eu posso eliminar os denominadores, porque se eu fosse fazer toda a manipulação, eu ia cancelar isso lá na frente. Então, para evitar este trabalho na equação, e somente quando tiver equação em igualdade, você já pode eliminar o denominador. Lembrando, gente, só posso fazer isso em expressão, não posso fazer isso, tá? Só em igualdade, quando eu trabalho todos os lados. Então, cancelei tudo em todo lado, beleza. É a mesma coisa que eu dividisse todos os termos por 6, por isso eu cancelei. Então, vamos agora copiar o que sobrou. O que sobrou? 3x mais 30 igual a 10x menos 12. E aqui está um pulo do gato do aluno. Eu poderia manipular isso aqui, trago isso para cá, trago para lá, tá? Mas eu não vou fazer isso. Por quê, gente? Toda vez que eu tiver numa igualdade e o termo maior que acompanha o x está do outro lado, eu posso vir fazer isso aqui, ó. 10x menos 12 igual a 3x mais 30. Eu peguei os termos, eu peguei este termo e peguei este termo e troquei de lado. Tá? Troquei eles de lado. Quando eu faço isso ao mesmo tempo, sem alterar nada, nada altera, só organizo. Agora sim, vou fazer a minha manipulação. Olha só. Então, vou copiar o 10x que já está aqui. O 3x, ele está aqui, eu vou trazer ele para cá, trocando o sinal dele. Igual, o 30 já está aqui, permanece, tem preferência. E o menos 12, eu vou pegar ele e vou jogar ele para lá. Mais 12. Certo? Agora, eu vou fazer essa conta. 10x menos 3x, 7x. 30 mais 12, 42. Vou pegar agora o x e vou isolá-lo. O 42, o 7 está multiplicando, vem para cá dividindo. Eu poderia fazer direto? Poderia, mas vamos fazer aqui. 42 dividido por 7, 6. Essa é o resultado, né? Essa é a raiz que zera, que prova que essa igualdade é uma igualdade verdadeira. Se eu colocar o 6 aqui e colocar o 6 aqui, no final, essa igualdade tem que ser verdadeira. Vem cá que eu vou te provar. Então, vamos lá. No lugar do x, eu vou colocar 6. 6 sobre 2
mais 5 tem que ser igual a 5 vezes 6 sobre 3 menos 2. Vamos fazer isso aqui para ver se dá certo? Quanto que é 6 menos 2? 6 dividido por 2, desculpa. 6 dividido por 2 é 3. 3 mais 5. Quanto que é 5 vezes 6? Eu posso até cancelar esses dois aqui, ó. Antes de multiplicar, 6 dividido por 3, aqui dá 2. 2 vezes 5, 10 menos 2. 3 mais 5 é 8. 10 menos 2 é 8. Uma igualdade verdadeira, tá? Só para você poder entender, tá? Essa questão de manipulação algébrica, de equação. Não tem segredo, gente. Agora, aí é a habilidade do aluno. Lembra que eu falei do nosso método Simplifica, Professor? O nosso método ele trabalha com 3 passos. Deixa eu pagar aqui. Todos os vídeos meus eu estou praticamente falando isso novamente, tá? Então, para encerrar essa aula, a gente vai estar fazendo justamente isso aqui. O que é isso? É falando que o nosso método... Deixa eu ver se tem caneta preta aqui. Acho que não tem. Ah, tem uma preta. Ótimo. Então, o que acontece? O nosso método Simplifica, Professor, método, eu chamei ele disso, Simplifica, Professor, ele usa 3 passos, muito importante, tá? O primeiro passo, para você, né, tá desenvolvendo tudo isso que nós estamos falando, é a leitura e interpretação de texto. Um dos grandes problemas da matemática é o português. E aí a pessoa não tem leitura. Então, se você não desenvolver o hábito de leitura, como que eu desenvolvo o hábito de leitura? De novo, vou repetir, parafrasear nosso amigo Rubem Alves. Você não tem que ter o hábito de leitura, você tem que ter o prazer do conhecimento. E isso que é a diferença. Mas enquanto você não tem esse prazer do conhecimento, quando você ainda está desvencilhando de toda ferrugem que a vida te deu, né, da preguiça que o brasileiro tem a relação quando envolve estudar, leitura e interpretação de texto, você, para criar esse hábito, você tem que pegar um livro analógico ou nos aplicativos e copiar, começar a ler 10 páginas por dia. Se você ler 10 páginas por dia, daqui a pouco você rompe essa barreira e aí você vai começar a ter prazer por conhecimento e leitura vai ser algo comum no seu dia a dia. Então, leitura e interpretação de texto é o grande primeiro passo para resolver qualquer problema de matemática. Isso é a nossa técnica, o método Simplifica, Professor. Então, leitura, hábito de leitura, ler problemas, ler livros, ler conteúdo, né? Ter essa questão, porque tanto o Enem quanto o concurso, a leitura é cansativa. Então, se você não tiver treinado para isso, você vai ter dificuldade. Segundo, estudar pelos nomes específicos. Estudar pelos nomes específicos. O que é isso? Matemática, ela é recheada de nomes específicos, raciocínio lógico também. Eles envolvem diversos conteúdos que estão ali, né? Altura, sequência, proposição, área, círculo, ângulo. Então, esses nomes específicos, eles vão te dar o gatilho mental. Ontem mesmo eu resolvi uma questão, tá? Do Instituto, essa semana, do Instituto Imerso. Ontem eu resolvi a questão do Instituto Consuplan. Então, estamos a semana toda resolvemos questões do Enem, resolvemos questões do IFMG, tá? E marcando, mostrando como resolver pelos nomes específicos. Aí o nome específico me dá o gatilho mental para que eu possa entender de qual conteúdo se trata. E aí vem o terceiro e não menos importante passo, que é você, né, a resposta vai estar embutida no enunciado. E aí vem uma questão própria do aluno, que é a habilidade do aluno. Qual que é essa parte, professor? Aqui é uma questão que envolve bem a habilidade do aluno, quanto que ele está treinado e preparado para essa jornada. Você encontrou um nome específico, lembrou do conteúdo, aí é o conteúdo consolidado, é ter um conteúdo consolidado, ter um conteúdo treinado. Por exemplo, fizemos aula de equação do primeiro grau, então não vou ter dificuldade de
executar nenhuma equação do primeiro grau, porque eu consolidei o conteúdo e a habilidade do aluno, tá, vai, assim que eu peguei, li e entendi muito bem o problema. Sair da parte textual, sair da parte, aqui nessa parte, você vai sair da parte textual para o esquema matemático. Aqui você sai da parte textual para o esquema matemático. Então, o que acontece? Tá? Estudar pelos nomes específicos, a leitura e interpretação, você pegou o textual e conseguiu montar o esquema matemático, porque o gatilho mental, você encontrou um nome específico no problema, e aí você conseguiu, então, entender de qual conteúdo se trata, né? Você conseguiu identificar qual conteúdo se trata, tá? Assim que você conseguiu montar essa situação, pelo nome específico, você entendeu, identificou de qual conteúdo se trata, e aí você tem o quê? O conteúdo consolidado. É por isso que você está fazendo investimento. É por isso que você está fazendo investimento e pagando cursos, estudando, buscando aí até mesmo gratuito no YouTube e outros canais, para poder consolidar este conteúdo. É por isso. Então, quando você está na escola e você não consegue fazer isso na sua carreira estudantil, no seu período escolar, e eu falo isso com os adolescentes o tempo todo que eles perdem tempo, é justamente para causa dessa situação aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço do professor Eduardo Carolina e até a nossa próxima aula.